Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de Bases Matemáticas, 24ª dúvida, e refere-se a uma função, a inversa de uma função. Eu tenho aqui uma função f, cujo domínio é composto por todos os reais exceto 2, e o contradomínio também todos os reais exceto 2, né? E o detalhe que a gente vai observar no gráfico é que o domínio, o contradomínio é igual à imagem. Tá? Isso então faz com que a função seja sobrejetora, né? Lá no vídeo 15, de dúvidas 15, você tem as explicações, você pode clicar aí acima no link, explicações mais detalhadas sobre funções sobrejetoras e injetoras. Tá? E outro detalhe aqui, se você aplicar aqui o teste em que você passa linhas paralelas ao eixo x, você pode perceber que essas linhas vão cortar o gráfico da função sempre em um ponto só, né? Inclusive aqui quando passa pelo 2, não corta em nenhum. Perceba que o 2 não faz parte da imagem. Como o 2 aqui na vertical também não faz parte do domínio da função. Tá? E quando você passa essas linhas paralelas ao eixo x e elas cruzam, cada uma delas cruza o gráfico num único ponto, então a função ela é injetora. Quer dizer, sendo injetora, né, e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então nós concluímos que ela é bijetora. E se ela é bijetora, ela tem função inversa. Ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui. Ela é definida por essa lei de formação, 2x menos 3 sobre x menos 2, e o gráfico está aqui, ele é dado. Pede-se para construir o gráfico dessa função inversa, ou para construir o gráfico da função inversa de f, o gráfico da f a menos 1. Agora, graficamente, né, as funções inversas têm uma propriedade muito interessante e muito importante, que ajuda na resolução de várias questões. Se você passar, deixa eu só mudar aqui a cor, se você passar uma linha, né, pela origem dos eixos aqui, né, que seja bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, então essa linha, né, vai dividir ao meio tanto o primeiro como o terceiro quadrantes. Tá? Aqui nós temos o primeiro quadrante, tá? E aqui o terceiro. Ok? A ordem é essa. Esse é o segundo e esse é o quarto quadrante. Bom, qual é a propriedade? Você dobrando o gráfico nessa bissetriz, né, as duas funções, a função f e a sua inversa, elas vão coincidir. Elas são simétricas em relação a esse eixo. Né? Por exemplo, se eu tivesse um traçado aqui da função f, da sua inversa está aqui. É um espelho, é espelhado. Tá? Agora, se você observar, pelo menos é o que parece aqui, depois a gente pode se certificar disso algebricamente, olha que interessante, né? A própria função aqui, né? A função f, ela é simétrica em relação tanto aqui nesse trecho, né? Nessa parte, como aqui. Ela própria já apresenta simetria em relação a esse eixo. Quer dizer que a função inversa dela é ela própria. Né? Você teria que espelhar. Olha, vamos espelhar essa parte aqui, vamos espelhar do lado de lá. Já está espelhado, já está aqui. Então a inversa é ela própria. Né? Bom, como que a gente pode ter certeza disso? Quer dizer, construir o gráfico da inversa da função f não é necessário, ele já está construído. Né? Vamos lá, esse é o gráfico. É o gráfico tanto da função f como da função inversa de f. Bom, a função, tá aqui, a função f é essa. Como que eu vou obter a f a menos 1? Né? Bom, essa função f eu posso escrever, né, posso colocar y no lugar do f, escrever como 2x menos 3 sobre x menos 2. E para obter a f a menos 1, qual é o procedimento que a gente pode utilizar? Pegar a função original, tá, y em relação a x, e trocar x por y. Esse é o começo. Então, eu vou colocar x, eu vou copiar a função, né, trocando simplesmente as variáveis x e y. Então, aqui onde era x fica y, e onde era y fica x. Então, está aqui, y menos 2. Você fala, essa é a função inversa? Bom, eu tenho que agora isolar o y em relação a x, como aparece aqui. Tá?
E como que eu vou fazer esse procedimento? Eu posso começar aqui multiplicando em cruz, então eu vou ter x que multiplica y menos 2 igual a 2y menos 3. Distribuindo aqui, nós vamos ter xy menos 2x igual a 2y menos 3. Tá? O que nós podemos fazer agora? A ideia é isolar o y. Eu vou deixar à esquerda o que tem y. Tá? Então, menos 2x, eu vou somar 2x, vai sumir daqui, vai aparecer lá do outro lado, né? O 2x. Eu já tinha ali o 3, então vai ter 2x menos 3. E aqui, esse 2y, eu vou subtrair daqui, subtrair dos dois lados, fica aqui menos 2y. Tá? É a história que a gente costuma falar em passar com sinal trocado, né? Mas não é bem passar, é que você subtrai a mesma quantidade dos dois lados ou soma para poder fazer esse trabalho algébrico. Agora o que acontece aqui, olha, do lado esquerdo eu tenho y nos dois termos, então eu vou colocar o y em evidência, porque a minha ideia é isolar o y. Fica de xy somente x e de menos 2y somente o menos 2, já que o y já está em evidência. E aqui desse lado, 2x menos 3. Para isolar completamente o y, eu tenho y é igual a 2x menos 3 sobre x menos 2. Quando nós realizamos esse processo para obtenção da inversa, né, então essa é a f a menos 1 de x, está aqui, né, que é igual a esse y aí. Quando a gente faz esse processo, o que se espera geralmente aqui é uma função com formato diferente da original, né, porque é a sua inversa, ela não é igual. Mas aqui deu igual, pode acontecer, né, uma função ser igual à sua inversa. E é o que eu quis mostrar aqui. Então, fazer o gráfico, eu vou fazer o gráfico da função f, né, de x, esse gráfico vai ser o mesmo que da função f a menos 1 de x. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.